Vamos para Brasília? Após o anúncio do fim da greve das universidades federais, os docentes devem assinar amanhã o acordo com o governo. A Luciana Verdolim tem informações para a gente. A categoria ainda deve definir a retomada de aulas, né, Verdolim? Quais são os próximos passos agora? Tem todas essas informações para a gente? É isso mesmo, Lívia. Cada universidade é que vai definir o seu cronograma a partir de agora. A promessa é de que todas as aulas sejam repostas e não haverá perda do semestre. Aqui em Brasília, por exemplo, os professores ficaram por 60 dias em greve e o período de reposição será feito a partir de amanhã. Amanhã as aulas já voltam normalmente aqui na Universidade de Brasília e na próxima quinta-feira vai ser definido como é que vai ser feito a reposição desses dias parados. A avaliação que se faz é de que a expectativa em algumas universidades dos semestres, né, desse primeiro semestre e o segundo, em algum momento eles se encontrem, caminhem, inclusive lado a lado, para evitar qualquer tipo de perda para os estudantes em todo o país. Isso a gente está falando dos professores que vão voltar ao trabalho de acordo com o compromisso firmado com o governo federal até o próximo dia 3 de julho. Agora, os técnicos ainda estão em greve, estão esperando aí uma sinalização do governo federal com relação às reivindicações. Muitas atividades dentro das universidades, como por exemplo os restaurantes, para quem faz prática, precisa de laboratório, os técnicos também são importantes, as aulas não conseguem ser repostas totalmente se esses técnicos não retornarem também ao trabalho. A expectativa é de que aconteça o encontro ainda essa semana com o pessoal da categoria dos técnicos das universidades para ver se consegue se chegar também a um acordo como aconteceu com os professores. Os professores, eles queriam reajuste salarial a partir agora desse ano. O governo não cedeu nesse ponto, mas concordou em, inclusive, aumentar a proposta que foi feita pela administração federal. Os reajustes serão em 2025 e 2026. E na avaliação dos professores, não é ainda o que eles estavam esperando, mas nesse momento foi a negociação possível. O Ministério da Gestão também faz um balanço positivo dessas negociações, apesar de ainda não estar fechado o acordo com os técnicos administrativos, que a avaliação do governo, isso deve acontecer nos próximos dias. Muito obrigada, viu, Luciana Verdolim? Bom trabalho para você. Vamos seguir em Brasília para ouvir agora o Zé Maria Trindade. A justificativa dos professores para encerrar essa greve foi justamente essa, né, Zé Maria? Queria-se mais, mas diante de uma sinalização muito clara do governo de que não haveria reajuste agora em 2024, optaram por interromper a paralisação porque haveria prejuízos apenas para os estudantes. A gente tem ainda a expectativa em relação à greve dos técnicos e tem outros movimentos grevistas também acontecendo, dos servidores ambientais, greve de servidores do Banco Central, enfim, é muita pressão em cima do governo, que argumenta que conceder os reajustes da forma que esses servidores querem é abrir precedente para que essas negociações também tenham de avançar com outras categorias. Mas esse problema só vai sendo adiado, né? E olha, a Constituição garante o direito de greve em todos os setores, no serviço público, nos serviços essenciais, sob regulamentação. A greve é como aquele aviso de incêndio que existe nos prédios, onde, em caso de incêndio, você quebra o vidro e aciona o alarme. A greve não pode ser usada politicamente e nem de qualquer maneira. A greve é uma suspensão do contrato de trabalho, ou seja, uma emergência. E isso não está acontecendo. Veja bem, um servidor de uma universidade pública ganha muito mais do que um servidor de uma universidade privada. E nem se fala em professor. Professor aqui da UNB paga 10 vezes o salário de um servidor e de um professor de uma faculdade particular. E não são pessoas diferentes, são trabalhadores e que merecem respeito. Esta é a realidade. O presidente Lula entrou diretamente na negociação para acabar com essa greve e deu uma espécie de mão para evitar uma humilhação. Os professores e altos funcionários deste orçamento fantástico
e independente, que é a universidade pública, perderam e ganharam uma saída moral. O principal objetivo da greve era recomposição salarial, um nome bonitinho aí para aumento salarial, e também uma reprogramação de carreiras, ou seja, melhorar patamar e de olho na aposentadoria. Este é o caminho das universidades e a independência que foi conquistada numa luta difícil e demorada. Ninguém vê greve nas faculdades particulares que têm salários menores, só nas universidades públicas, só nos setores públicos, ou seja, estão usando a função pública de Estado, que é esta estabilidade, para exagero e para greves que atrapalham o consumidor, atrapalham o país e atrapalham os alunos. Então, a greve é um direito, mas deve ser usado com parcimônia, com cuidado, por se tratar de uma emergência. Foi uma saída que ofereceram para os professores que são bem pagos.